comigo, Ele quer falar com cada um de nós esta noite, amém? A palavra que eu vou deixar está lá no livro de Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador. Eu vou ler, e os irmãos prestem bastante atenção na palavra, que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvido, ouça. Para ouvir, ouça. Aí lá no versículo 18 do mesmo capítulo 13 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, em si mesmo permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e a dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Até aqui, irmãos, podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, ela é bem fácil de entender, né? Porque Deus está falando aqui conosco, né? É a parábola do semeador. Jesus, ele falava com o povo através de parábola, porque o povo não tinha muito entendimento naquela época para entender o que ele estava dizendo. E a parábola ajudava o povo a entender a mensagem que o Senhor queria falar. E aqui ele estava, o que é a semente que o Senhor estava falando aqui? É a sua palavra, né? Ele estava falando que a palavra que ele estava falando ao povo era como um semeador que lançava sementes. Ou seja, a palavra do Senhor é uma semente que está sendo lançada. Toda vez que alguém pega esse microfone para falar da palavra de Deus, são sementes lançadas. E o terreno é o coração de cada um que está sentado aqui. Mas existe cada tipo de terreno. Aqui o Senhor que estava falando disso. Que nem todos os terrenos são iguais. A semente lançada é a mesma, mas nem sempre o terreno que recebe a semente é a mesma. E aqui o Senhor estava falando, ensinando aos discípulos que isso aconteceria, que eles pregariam a mensagem que Deus ensinou eles a pregar, mas que ela ia ser recebida por terrenos diferentes, por pessoas diferentes, de maneiras diferentes. A palavra na vida de cada um faz efeitos diferentes. Às vezes uma palavra que é lançada fala diversas maneiras com cada um. Essa palavra do semeador, ela está dizendo que há pessoas que recebem a palavra de Deus. E aqui, ó, o primeiro caso que o Senhor fala, que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. O que está dizendo? Que muitas das vezes tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas só que perdem, não guardam aquilo que o Senhor lançou para ela, não guardam aquela palavra que o Senhor lançou para ela, esquecem devido às várias coisas que o mundo vai nos oferecendo, vai se colocando diante da nossa vida, e a gente perde, a gente não se agarra à palavra de Deus,
Porque muitas vezes o Senhor lança uma palavra de bênção, mas aí a pessoa começa a olhar para os problemas, começa a olhar para as dificuldades e não consegue focar na palavra que o Senhor disse que vai abençoar, que vai dar a vitória. Por mais que a gente não esteja vendo, por mais que a situação diante dos nossos olhos não esteja favorável, que não pareça que aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, parece que não vai acontecer, mas se o Senhor lançou uma palavra, é nessa palavra que nós devemos nos agarrar e não sermos como essa semente lançada na beira do caminho. Ou seja, a pessoa está caminhando certinho, recebeu aquela palavra, mas simplesmente se esquece, deixa que qualquer coisa venha tirar a vitória, tirar a bênção dela, qualquer luta, qualquer dificuldade que apareça, a pessoa esquece daquilo que já foi lançado na vida dela. O Senhor, Ele tem um plano de salvar, de abençoar a todos, mas muitas vezes a gente perde exatamente por isso, porque a gente se esquece, a gente acha que é impossível, mas a gente se esquece que Deus que nós servimos é um Deus dos impossíveis. Ele quer que nós apenas confiamos neles, entregamos a nossa vida diante dele e confiamos que Ele vai fazer. E somente quando a gente deixa tudo no altar, como o louvor que eu cantei essa noite, quando a gente larga tudo diante do altar, aí sim o Senhor pode trabalhar. Porque senão, se a gente não fizer isso, a gente vai achar que aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente adquire, aquilo que a gente alcança, vai ser pelas nossas forças. A gente vai achar assim, eu só consegui isso porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A gente não coloca, não dá honra ao Senhor aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, quando a gente entrega tudo diante do altar do Senhor, quando a gente confia na palavra que Ele lançou, a gente consegue dar glória e honra a Ele. A gente consegue ter um espírito de gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós alcançamos, pelas bênçãos derramadas. A gente consegue ver que é o Senhor, que pelas nossas próprias forças a gente não consegue nada, a gente não consegue alcançar. Quando a gente consegue, às vezes é passageiro, a gente pensa que conseguiu alguma coisa, de conseguir uma vitória, mas aquilo se torna passageiro, logo logo se perde, logo logo se acaba. Mas quando a gente alcança as bênçãos que o Senhor tem para dar para nós, é para sempre, né? Porque o Senhor, Ele dá e Ele não tira, né? Então apenas a gente se manter confiando que é o Senhor que faz todas as coisas. E aqui tem um outro tipo de terreno que a Bíblia fala da semente quando é lançada num terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu a sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Ou seja, muitas vezes as pessoas recebem a palavra de Deus, creem naquela palavra, até começam a frutificar, começam a crer, mas só que quando começa a vir o aperto, porque o caminho com o Senhor é estreito, ele é apertado, ele é cheio de espinhos. Então quando começam a aparecer os espinhos, quando as pessoas começam a perceber que andar com Deus, às vezes nem sempre é andar num caminho cheio de flores, às vezes é andar num caminho cheio de espinhos, as pessoas desistem, elas não adquirem raiz, e é somente nas lutas, nas dificuldades que a nossa raiz vai se aprofundando, que a nossa raiz vai crescendo lá para baixo. E quando você pode ver que uma planta, quando ela não tem raiz, você arranca ela e ela não nasce mais. Mas quando você deixa ela ali, e a raiz dela vai se aprofundando, você pode até arrancar ela, mas ela nasce de novo. E assim é o crente que busca se aprofundar no conhecimento de Deus, que busca andar com Deus, busca conhecer Deus, busca se mergulhar na palavra de Deus. Ele começa a criar raiz. Toda vez que você vem no culto, larga as coisas que você podia estar fazendo na sua casa para vir escutar a palavra de Deus, você está criando raiz. Toda vez que você deixa de escutar uma música mundana para escutar um louvor, você está criando raiz. Toda vez que você deixa de olhar uma televisão, olhar um celular, mas pegar a palavra de Deus para ler, você está criando raiz. Isso não é, nada pode arrancar isso de ti, nada pode tirar aquilo que você aprender com Deus. O inimigo, ele pode te tirar várias coisas aqui na terra, mas aquilo que você aprender com Deus, ele não pode te tirar. Por isso que é importante, irmãos, a gente não só ser frequentadores de igreja, mas nós buscarmos sermos conhecedores do Deus que nós servimos, buscar conhecer Ele cada vez mais na palavra, buscar se aprofundar nele, buscar saber quem é Ele e descobrir qual o propósito que Ele tem para a nossa vida. Talvez você possa dizer assim: eu não tenho propósito nenhum, para mim não tem mais tempo para mim fazer nada. Não, Deus tem
é o dono do tempo e Ele tem o tempo certo para cada um de nós, e todos nós nascemos com um propósito nessa vida, e Deus, Ele nos dá tempo para que Ele cumpra o propósito na nossa vida. Então o nosso dever é buscar conhecer o Deus que a gente serve, né? Porque quando a gente conhece, a gente vai entendendo como Ele trabalha, e quando a gente começa a conhecer como o nosso Deus trabalha, a gente começa a perceber qual é o nosso lugar na presença de Deus, como a gente pode contribuir com a obra de Deus, como a gente pode ajudar na obra de Deus, seja com louvor, seja trazendo uma palavra, seja assim como o Julinho agora pequeno, já trazendo aqui, adorando ao Senhor. Ele já está caminhando com o propósito de Deus na vida dele, né? E a gente às vezes acha que é muito cedo, ou a gente acha que é muito tarde. Não, o tempo é hoje. Se Deus te deu a oportunidade de hoje, de estar na casa dele, é porque o tempo é agora, de começarmos a caminhar por propósitos de Deus, para que Ele tenha na nossa vida. E aqui diz assim, quando o sol sai, as plantas queimaram, elas se secam. Ou seja, quando a gente cria raiz, a luta até vem com força, como o sol que nasce com força e queima uma planta. Mas se nós tivermos raiz, ele não vai nos matar. As lutas são passageiras, elas vêm, mas elas passam. Assim como o sol, ele vem, ele tem até o horário dele. Depois que o sol vai embora, vem a noite. Ou seja, é passageiro. O sol, ele não fica 24 horas ali queimando. Ele vem e ele passa. E assim é as lutas na vida da gente também. Ela vem, mas ela passa. Mas só aquele que está preparado não é se preparar só no meio da guerra, né? Na hora da guerra, é se preparar antes dela. Está preparado, está com azeite preparado, está com as suas armas preparadas para lutar. E qual é a nossa maior arma para lutar contra as astutas ciladas do inimigo? É a palavra de Deus. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Quando a gente se afirma na palavra de Deus, as lutas até vêm, mas o Senhor, Ele sempre nos consola através da palavra. Ele sempre tem algo para nos dizer, para nos manter em pé, para nos manter seguindo firme na caminhada com Ele, para que nossa raiz se estenda, se aprofunde cada vez mais, e que nada, nenhum vento, nem o sol, nem chuva, nada venha nos tirar da presença do Senhor. E aqui tem outra palavra que diz assim, que outro tipo de terreno que diz aqui, entre espinhos, e os espinhos sufocaram aquela planta que nasceu naquele terreno, né? Ou seja, o que era o terreno com os espinhos? São aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam e a tornam a infrutífera. Ou seja, a palavra de Deus é lançada sobre a vida das pessoas, mas só que nessa vida que nós estamos aqui nessa terra, nós somos oprimidos, porque nós ainda não estamos no nosso estado perfeito que o Deus quer que nós estejamos, que só vamos alcançar lá na glória, lá no céu. E as lutas aqui da terra, elas nos sufocam mesmo, elas nos oprimem, elas nos tentam a todo tempo nos tirar da presença do Senhor. Mas se nós ficarmos firmes, crendo que nosso Deus, Ele está conosco, Ele disse que nessa vida nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E bom ânimo é continuar, é permanecer apesar das lutas. A gente, quando se torna crente, não quer dizer que nós não vamos ter lutas, quer dizer que apesar das lutas nós vamos continuar crendo num Deus que se entregou na cruz por amor a nós, né? Porque Ele levou todas as nossas enfermidades, Ele levou todas as nossas angústias naquela cruz. E quando nós estivermos passando por dificuldades aqui na terra, que nós venhamos olhar para a cruz, que o maior sacrifício já foi feito lá. E nós devemos sempre estar confiando que o Senhor, Ele sabe, Ele passou por essa terra, Ele sabe aquilo que nós sentimos, Ele sabe o que é sentir tristeza, Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir angústias. Aleluia. E Ele está conosco nestes momentos também. Muitas vezes a gente pode se sentir sozinho, estar dentro da nossa casa sozinho, mas o Senhor está ali conosco. Ele está vendo todos os nossos pensamentos, está vendo tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente deseja alcançar na vida. Ele sabe dos nossos sonhos e Ele quer realizar o sonho de cada um aqui nessa noite. Mas Ele quer, para isso, a gente precisa estar
no caminho com Ele. A gente precisa convidar Ele para entrar na nossa casa. Uma palavra que foi pregada aqui na palavra introdutória sobre Zaqueu, que ele aceitou Jesus. Jesus quis entrar na casa dele e Zaqueu abriu as portas para Jesus entrar. E quando Jesus entrou, só assim que ele pôde fazer a mudança. Muitas vezes a gente quer que Deus faça a mudança na nossa vida, quer que Deus realize nossos sonhos, mas a gente não convida para Ele entrar. A gente não convida, não abre a porta para o Senhor entrar. E quando Ele quer entrar, Ele não vem, Ele entra e Ele quer entrar e ficar na nossa casa. Ele quer ouvir o que a gente tem para dizer. Ele quer falar conosco. Ele quer que a gente ouça o que Ele tem para falar. Ele quer que a gente obedeça aqueles mandamentos que Ele coloca para a gente. Não tem como a gente pedir para Deus: Deus, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo, e Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se a gente não faz a vontade dEle, né? Não tem como o Senhor até pela sua misericórdia, Ele até pode derramar das suas bênçãos, mas Ele quer da gente um compromisso. Ele quer que a gente assuma um compromisso com Ele, quer que a gente tome uma posição com Ele, tome uma decisão com Ele. Zaqueu podia simplesmente dizer não para Jesus ali e não deixar Ele entrar, mas ele ouviu uma palavra do Senhor: hoje me convém entrar na tua casa. E o Zaqueu tomou aquela palavra e deixou que o Senhor entrasse na sua casa, né? E essa noite não é diferente. O Senhor, Ele está dando oportunidade para todos nós aqui para entrar na nossa casa. Ele tem pedido, Ele tem batido na porta. Aqui nessa noite o que é? É o Senhor batendo na porta do coração de cada um, dizendo: hoje eu desejo entrar na tua casa. Hoje eu desejo tomar a frente da tua vida. Hoje eu desejo fazer aquilo que teu coração deseja. Hoje eu desejo tomar conta da tua vida. Hoje eu desejo realizar os teus sonhos. Hoje eu desejo salvar tu e a tua casa. Hoje eu desejo derramar das minhas bênçãos sobre tua vida. Mas para isso tu tem que abrir a porta do teu coração. Para isso você tem que deixar que o Senhor, que a semente, que a palavra de Deus venha brotar no teu coração. Para isso você tem que abrir a porta do teu coração para o Senhor. Talvez você diga assim: mas eu não sei como fazer isso. O Senhor, Ele vai nos ensinando. Ninguém nasceu sabendo. A cada dia o Senhor vai nos ensinando. A gente só tem que pedir para o Senhor. Ele é fiel para cumprir, para nos ouvir, para nos ensinar. É só pedir para o Senhor. Parece até simples demais. Parece, será que é só assim? É só assim. É só a gente pedir para o Senhor: Senhor, eu quero aprender a andar contigo. Senhor, eu quero aprender a fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser um terreno bom, onde a sua semente vai ser lançada e vai criar raiz e vai gerar frutos na tua casa. Começa a pedir com sinceridade do Senhor. Não achando que tu é incapaz, achando que tu não pode, ou o inimigo sempre vem nessas horas nos acusar: mas tu fez isso, tu fez aquilo, tu és assim, sabe? Não dê ouvidos ao inimigo, dê ouvidos à voz do Senhor, que Ele diz que tu és amado, que tu és escolhido, e que hoje Ele tem te chamado, Ele tem te dado a oportunidade para ouvir a palavra dEle, para se colocar diante dEle, para que os propósitos dEle se realizem na tua vida. Não dê voz ao inimigo. Eu sei que às vezes é difícil a gente não ouvir o inimigo, porque o inimigo, ele fala forte às vezes no nosso ouvido, tentando desacreditar do que Deus tem para nós. Mas quando a gente começa a repreender isso, a gente vai começar a perceber que Deus também fala conosco. A gente só tem que escolher ouvir a voz do Senhor. Que a voz do Senhor, Ele diz que Ele quer salvar a todos. Mas todos aqueles que se chegarem até Ele. Aqueles que se arrependerem sinceramente diante dEle. Assim como o filho pródigo um dia se arrependeu. Um dia reconheceu que melhor ele estava na casa de Deus. E ele voltou, e o Pai o recebeu alegremente. E assim também vai ser na tua vida quando tomar a decisão. O inimigo, ele vai tentar te acusar, vai tentar te envergonhar, tentando te convencer de que tu não vai ser bem recebido diante de Deus. Mas o Senhor está dizendo que Ele já tem uma festa preparada. Assim que tu tomar a decisão de se arrepender e entregar a vida do Senhor e voltar para a casa do Pai. Assim que tu tomar a decisão de abrir a porta da tua casa, abrir a porta do teu coração para Ele entrar, Ele vai entrar com alegria. E não vai se importar o que os outros estão falando, como as outros falavam ali de Zaqueu, falando
que ele era um homem pecador. Todos nós somos pecadores, mas a diferença é quando a gente convida Jesus para entrar. Quando a gente convida Jesus para entrar, aí que há a diferença. Nós não deixamos de ser pecadores, mas começamos a ser pessoas arrependidas, pessoas que buscam a santidade, pessoas que buscam andar no centro da vontade do Senhor. Que nessa noite nós venhamos ser como o terreno de terra boa nessa noite, terreno que recebe a semente e que essa semente ela dê frutos, que ela crie raiz e que nada venha nos tirar da presença do Senhor, que essa semente venha gerar vários frutos nessa noite, que essa palavra venha cair em terreno bom, que venha ter transformação de vida, não só para quem está aqui, mas também para quem vai ouvir a mensagem depois, ali pela gravação. Que essa palavra venha fazer efeito na vida de todos nós, né? Não só de quem está ouvindo, mas também na minha vida também. Porque nós devemos todo dia nos renovar diante do Senhor. Todo dia nós temos algo para aprender. Não é porque nós estamos aqui na frente que nós sabemos tudo, que ainda não temos nada para melhorar na nossa vida. Nós ainda temos tantas coisas para melhorar. Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Deus ainda está nos moldando da forma que Ele quer que nós estejamos. Nós já temos que estar na posição, Senhor, eis-me aqui, pode me moldar, pode trabalhar na minha vida. E o Senhor, Ele vai trabalhando na vida de cada um. A gente só tem que te colocar na presença dEle e reconhecer que sozinhos nós não podemos fazer nada. Sozinhos nós não conseguimos fazer a vontade dEle. Sozinhos a gente não consegue alcançar o propósito de Deus. Que nós venhamos colocar, que nós venhamos ouvir o que o Senhor está falando nessa noite. Não só ouvir, mas buscar entender o que o Senhor está falando, né? Porque aqui, antes mesmo ali dessa palavra que eu li, o Senhor Jesus, Ele fala assim: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Ou seja, há pessoas que ouvem, mas não entendem o que Deus está falando. Mas que nós venhamos buscar entendimento do Senhor, do que Ele está falando nessa noite. E o que Ele está falando é que Ele tem lançado palavras de bênçãos, que Ele tem lançado palavras de vitória. Mas nós devemos buscar entender o que Ele está falando no nosso coração. E só quando a gente busca entender é que o Senhor, Ele começa a nos curar, que Ele começa a nos libertar, que Ele começa a ter liberdade para trabalhar na nossa vida, aonde começa a transformação de vida, quando a gente busca entender o que o Senhor está querendo falar conosco e quando a gente começa a cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. E fazer, muitas vezes, a vontade do Senhor nem sempre é fazer aquilo que a gente quer. A gente tem que orar ao Senhor e pedir para o Senhor que a vontade dEle prevaleça, não só a nossa. Porque muitas vezes a nossa vontade é enganosa. Muitas vezes a gente quer tanto alguma coisa porque acha que aquilo vai ser bom para a nossa vida, mas o Senhor sabe que aquilo não vai ser bom e a gente não alcança e a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, porque a gente não tem aquilo que a gente quer, a gente não é feliz, mas o Senhor está dizendo que a vontade dEle que é boa e perfeita. Então que a gente comece a orar pedindo para o Senhor que a vontade dEle se cumpra na nossa vida, que Ele transforme até mesmo os nossos sonhos, que Ele transforme até mesmo o nosso querer, para que o querer dEle prevaleça, porque o querer dEle sim é perfeito, o querer dEle sim é bom, e quando o querer dEle se prevalece na nossa vida, aí sim nós podemos dizer que nós somos felizes e completos nas mãos do Senhor. Essa palavra que eu queria deixar com a igreja, que tem ouvidos, ouça, né? O que o Senhor tem falado com todos nós. Que a gente não venha só ouvir, mas que a gente venha buscar entender o que o Senhor está falando conosco. E que a palavra do Senhor venha começar a gerar frutos na vida de cada um. A quem dê ouvidos à palavra de Deus. Aquele que buscar crescer, a criar raiz na presença de Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar com a igreja. Eu já agradeço a oportunidade. Não sei se tu vai louvar. Vou cantar essa casa de oração de novo. Careca ficou curado, então, careca? Careca recebeu um milagre agora. A dor de cabeça, dor nas costas, dor de braço, passou na hora. Passou, careca? Passou na hora. Quer contar aqui? Fala bem aqui então, fala. Careca, fala.
Fala aí, careca. Vai mais, então. Tá com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma dor nos dois braços, passou na hora, com a graça de Deus. Careca. Passou na hora. Foi embora. Foi embora, graças a Amém, Deus, então, Senhor. tá curado, então. Palma para Jesus. Glória a Deus. Jesus realizou um milagre, meu irmão. Passou na hora. Aleluia. Todo o braço aqui, dor de cabeça aqui. Passou na hora. Glória a Deus. Passou na hora. Esta casa é chamada casa de oração. Os santos se reúnem na congregação. Canta comigo, essa noite. Que bom estar aqui. Que bom que você veio. É grande a minha alegria. Ter vocês em nosso meio. Meu coração está cheio. Vamos continuar cantando. O gozo que estáis sentindo é o Espírito Santo. Ó, Deus está abençoando. Meu coração está cheio. Quero dividir com vocês. Que bom que você veio. Esta casa é chamada casa de oração, onde os santos se reúnem na congregação. Esta casa é chamada casa de oração, onde os santos se reúnem na congregação. Aleluia! Que bom estar aqui, oh glória! Que bom que você veio. É grande a minha alegria ter vocês em nosso meio. Meu coração está cheio. Vamos continuar cantando. O gozo que estáis sentindo é o Espírito Santo. Deus está abençoando. Meu coração está cheio. Quero dividir com vocês. Que bom que você veio. Deus está abençoando. Meu coração está cheio. Quero dividir com vocês. Que bom que você veio. Casa de oração, meu irmão. Só podia receber milagre, né? Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Por isso que você está aqui nesta noite, né? Você está na casa de oração. Glória a Deus. Vou botar aqui. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Chegou a hora final, né, do culto, né? Você quer uma oração, passe aqui à frente em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui, aleluia, pondo as mãos, né? Aquele que quer oração vai receber a vitória de Deus. Temos milagres de Jesus. Aleluia, Jesus disse. Aleluia, Deus vai te dar vitória, cara. Em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. O cantarabagaia. Deus abençoe. Aleluia. Jesus disse: creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vemos aqui, aleluia, adorar esse Deus poderoso. Jesus disse em Marcos capítulo 16 e 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Também diz a palavra de Deus: se porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ô cantarabagaia. Vamos orar. Passo bem aqui para um pouquinho para cá, mãe, para o lado. O Brizinho para cá, Nicole também para cá, Nicole. Vem mais para frente. Pode vir. Aleluia. Mais um pouquinho para frente, para cá, careca. Um pouquinho. Aleluia. Vem Nicole para cá. Glória. Aleluia. Roseli vai estar orando e vou estar ungindo em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, onde nós buscamos a Tua presença, onde o Senhor se fez presente, onde houve cura, Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai abençoando a cada vida que aqui se encontra, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai tocando no coração de cada um, Senhor, que possa derramar as Tuas bênçãos,
Senhor, na vida de cada um. Pai querido, Pai amado, que eles possam levar as tuas bênçãos para o seu lar, Pai. Em nome de Jesus, que venha gerar cada vez mais testemunhos aqui neste lugar, da tua cura, da tua transformação, dos teus milagres, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai entrando com providência nas causas apresentadas a Ti aqui esta noite, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai fazendo o impossível na vida de cada um, Senhor. Vai restaurando os sonhos, Senhor, meu Deus. Vai transformando vidas, Senhor. Vai dando força para aquele que se encontra fraco, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, vai capacitando cada um, Senhor, meu Deus, que quer fazer a Tua obra, Senhor, que quer trabalhar na Tua obra, que quer viver uma vida em santidade contigo, Senhor. Vai dando força, vai dando sabedoria, Senhor, para cada um de nós, Senhor, para permanecer na Tua presença, para fazer conforme a Tua vontade, Senhor, meu Deus. Vai transformando os sonhos aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, que essa noite venha ser noite de decisão, de compromisso, Senhor, para viver os seus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, vai levantando homens e mulheres de Deus aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai nos dando sabedoria, Senhor, meu Deus, para estar na frente deste trabalho, Senhor, para que cada vez mais pessoas venham dar ouvidos à Tua palavra, Senhor, e que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer conosco, Senhor, entender aquilo que nós quer que a gente façamos na Tua presença, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, não afaste de nós a Tua presença, vai nos capacitando cada vez mais na Tua obra, Senhor. Vai abençoando, Senhor, a cada um dessa rua, Senhor, a qual essa igreja foi aberta. Vai abençoando os vizinhos da esquerda e da direita, aonde a Tua palavra chegar, Senhor, meu Deus, que possa haver transformação, que possa haver milagres, Senhor, meu Deus. Vai curando, vai libertando, Senhor, a cada um, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, Tu tem confirmado, Senhor, que essa obra é Tua, que o Senhor que abriu esta porta, Senhor, e eu creio que é para alcançar cada vez mais vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, que ela venha a libertação, Senhor, meu Deus, de todo o mal venha cair por terra, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai derramando as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, a cada família aqui representada, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos, que o Senhor venha libertar aquele que precisa de libertação, que o Senhor venha curar aquele que necessita de uma cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, vai levantando outras mulheres para trabalhar nessa obra, Senhor, meu Deus, para fazer a Tua vontade, Senhor, vai libertando os jovens, Senhor, da mão do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, vai dando vitória, vai nos capacitando, continua conosco, Senhor, vai guardando cada um no caminho dos seus lares, Senhor, que venha cada um sair com as suas bênçãos na mão nesta noite, Senhor, vai nos guardando também no nosso caminho de casa, Senhor, meu Deus, e para que semana que vem, essa semana, Senhor, venha abençoar, essa semana venha ser semana de milagres, Senhor, meu Deus, que possa gerar testemunhos aqui neste lugar, Senhor, das bênçãos alcançadas, graças à Tua presença aqui neste lugar, Senhor, meu Deus, em nome. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, ó Pai do céu, pela vida de cada um que está aqui abençoado, ó Deus, por esse culto maravilhoso do alto céu. Ó, cantar rabassuri, andar rabagaia, guarda cada um, Senhor, nas suas casas, da saúde, da alegria, da paz, do amor, ó Deus, ó Pai Santo, obrigado pela vida de cada um que está aqui, também os de casa, Senhor, que vão ver esse vídeo, sejam curados, paralíticos, comece a andar, Senhor, pelo sangue de Jesus, que o mundo fale, o cego enxergue, em nome de Jesus. Você de casa, seja curado, seja liberto, pelo poder do nome de Jesus nesta noite. Oh, canta Ramassúria, em nome de Jesus, recebe a Tua vitória, a Tua bênção, e todos que creem e acreditam, digam comigo, amém. As palmas para Jesus bem alegre, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Domingo que vem a Santa Ceia na casa do Senhor. Você é convidado para vir comparecer, ver a Santa Ceia. Como é que é a maneira, né, que nós celebremos a morte de Jesus Cristo. Então venha conosco, né? Domingo que vem, aleluia, a poderosa Santa Ceia, o nome de Jesus, aleluia. Estaremos aqui comendo o corpo, bebendo o sangue. Você venha conosco, né?
Venha se preparar, meus irmãos, para o batismo nas águas. Queremos batizar a pessoa muito breve. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade. Jesus está voltando e esta terra está passando rápido, passarão os céus e a terra. As minhas palavras não vão de passar, diz o Senhor. Então, prepare a tua alma para se batizar nas águas e venha louvar conosco aqui na frente e adorar o Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos dar o nosso grito, né, de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Vão na paz de Deus para o vosso lar. O culto está encerrado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vai, galera, paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Canta lá, Pai. A mãe, por Deus, mãe. Ô, glória! Deus abençoe você de casa que vai ver esse vídeo. Deus te abençoe. Esperemos a visita de você aqui na Igreja Jesus Cristo Sem Fronteira, todas as quintas, domingo, às 8 horas da noite. Você é o nosso convidado, venha conosco e canta labaia, receber a vitória do Espírito Santo em tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Rua Heitor Amaro Barcelo, casa 62. Você é o nosso convidado, fique na paz de Cristo. Seja feliz vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Ô, glória, arrume pessoas para se inscrever no canal Pastor Neco no YouTube. Inscreva no meu canal em nome de Jesus, arrume pessoas aí. Ei, glória, Deus vai abençoar a tua família, o teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. Ô, glória, fique na paz de Cristo, amém, amém.